Boa noite a todos, né? No centro do ID, né? Instituto de Difusão Espírita. Eu sou a Isa Rita e sou trabalhadora lá do Centro Espírita Dom Pedro II. E o tema que eu vou desenvolver hoje é a importância da doutrina espírita hoje e sempre em nossas vidas. Bom, estamos vendo que vivemos agora, né, um momento precioso nessa etapa evolutiva do planeta. De repente, nós fomos sacudidos por algo aparentemente inesperado, né? Eu digo aparentemente inesperado porque nós espíritas temos tido notícias, né, que talvez pudéssemos, né, passar por uma terceira guerra mundial, né, e que causaria muita destruição. Mas sabemos também que Jesus, o nosso governador atento e amoroso, ele conseguiu para nós uma moratória, né, que deve ser aproveitada ao máximo por nós. Então, o que a gente está, na realidade, vendo nesse momento, né? Tudo parou. O homem teve que desacelerar a sua marcha desenfreada em relação a tudo, né? E é interessante que o planeta, segundo as pesquisas que estão sendo feitas, já apresenta várias mudanças. Por exemplo, a atmosfera está menos densa. Já se consegue ver os rios se recuperando. Tem um documentário que diz que o canal de Veneza já foi possível vê-lo, tá? O Himalaia passou a ser visto em algumas cidades da Índia. Eu vi aí semana passada um vídeo, né, que passaram aí da Barra da Tijuca. Nossa, coisa mais linda, um bailado de golfinhos, né? E não muito distante da costa, né? Então, o que a gente está vendo que, visivelmente, a Terra está se recuperando, né? Mas essa informação é a descrição da parte física. E no plano espiritual, como que nós estamos, né? Já existem muitas mudanças, segundo o relato dos nossos espíritos, os espíritos amigos, né? O que está acontecendo? Não só nós espíritas, mas como tantos outros segmentos religiosos, agora no mundo inteiro, estão orando. Aqui mesmo na nossa cidade tem muitos grupos de oração, né? São vários horários, ou seja, temos oração quase que o dia todo, né? De manhã, de tarde, de noite. E a gente consegue participar dessas orações, que a gente sabe que quando a gente ora, nós temos respostas, né? Então, essa reflexão é muito importante, né? Para a gente ver a nossa atitude do ser humano em relação ao mundo. É um alerta divino esse momento. É uma chamada de conscientização. E como a grande maioria de nós está isolado, mas isolados, na verdade, é só em termos, né? Porque nós temos tantas oportunidades de nos conectarmos, né, com todas as pessoas do planeta todo, fora da cidade e até alcançando o mundo. Então, na realidade, essa parada é para acordarmos e entendermos que temos que olhar por nós e que temos que olhar para o próximo. Então, nós sabemos, nós espíritas, na realidade é para que nos situemos no mundo. Temos que entender que chegou o momento que não podemos mais deixar passar a oportunidade de vivenciar no nosso dia a dia o caminho que Jesus traçou para nós. Somente através desse caminho é que vamos conseguir crescer espiritualmente. E sabemos que esse é o nosso objetivo para reencarnarmos, né? Porque a gente pode trabalhar, estudar na espiritualidade, né, que é a nossa verdadeira pátria, e até crescer um pouco espiritualmente. Mas a gente sabe que temos que reencarnar para mostrar o que já conquistamos e ter, então, maior oportunidade, né, de conquistar esse crescimento espiritual. E isso vai ser possível através de quê? Da vivência do Evangelho de Jesus. Então, temos que lembrar que Jesus, o divino Rabino,
Rabi, trouxe muitos ensinamentos para nós. E que através desses conhecimentos que são colocados em prática, a gente pode realmente crescer espiritualmente. E uma coisa que ele deixou bem claro para nós, que é a chave do nosso crescimento espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu repito, essa é a chave do crescimento espiritual. Então, esse momento que nós estamos vivendo, essa parada de algumas atividades, a gente está tendo o quê? Muitas oportunidades. Exemplo, oportunidade de estudar, de se aprofundar no conhecimento desse caminho, mas não basta só entesourar conhecimento. Nós sabemos disso, né? Nós temos uma chamada de atenção do Bezerra de Menezes, naquele livro Recados do Meu Coração, que foi compilado lá pelo Zé Carlos de Luca. Ele disse que não há mais possibilidade de só entesourar conhecimento. Já temos que colocar em prática no nosso dia a dia todo esse caminho traçado por Jesus. E a gente tem que entender o seguinte, para nós o tempo urge, tá? Que nós temos que nos apressar em executar esse caminho. Mas não só com palavras, principalmente, né, com atos, como disse nosso benfeitor Bezerra. Lembramos que nós somos trabalhadores da última hora. Mas outra coisa que a gente tem que lembrar também, isso não é motivo de orgulho, pelo contrário. Quantas e quantas vezes nós já fomos chamados, né, chamados para exercer esse crescimento espiritual, né? Quantas reencarnações. E é por isso que ainda estamos no planeta de provas e expiações, né? E segundo o Haroldo Dutra Dias, ele disse que a gente deve ter mais ou menos umas 300 reencarnações. E a gente está vendo que ainda estamos engatinhando, né? Mas também a gente tem que lembrar que, mesmo a passos lentos, nós estamos progredindo. Porque a lei do progresso nos empurra para frente. Se nós pensarmos que já pertencemos ao mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações a caminho da regeneração, a gente vê que realmente estamos caminhando para frente. E então, nesse momento tão importante para nós, serve para a gente refletir que já ocorrem mudanças significativas no comportamento do homem. Porque a gente vai pensar assim, há uns anos atrás, né? A gente via os homens preocupados com o bem-estar de outros homens, aqueles moradores de rua, né? As pessoas necessitadas. Não, né? Mas nós sabemos que agora, no mundo inteiro, há essa movimentação, né? Essas pessoas se mobilizam em relação às pessoas carentes, né? Preocupadas se elas estão tendo alimento, preocupadas se elas têm agasalho. Há vários lugares que as pessoas saem em mutirão à noite, levando alimento quentinho para quem mora na rua, levando cobertor, levando agasalho. E isso aí é muito importante. E a gente está vendo de uns tempos para cá. Outra coisa que a gente vê também é a manifestação dos homens em relação à natureza, entendendo da importância da preservação da natureza, né? Então a gente vê campanhas para não poluir os rios, para não haver desmatamentos, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, e acho importante, é que nós já encontramos vozes que estão falando por olhar os nossos animais. Nós temos que entender que os animais são nossos irmãos menores e que nós temos grande responsabilidade perante a eles, né? Então, tudo isso que a gente está vendo e falando aqui, mostra que já há uma evolução, né? Como eu disse, nós espíritas temos consciência que somos trabalhadores da última hora. Mas a gente tem que entender que a gente não pode ficar só nessa informação, não. Não vai adiantar para nós, já somos trabalhadores da última hora e não fazemos nada? Temos que prosseguir, esse é o nosso objetivo. Então façamos essa mudança necessária, ou seja, vamos crescer espiritualmente, né? Nós espíritas temos essa oportunidade.
dessa mudança efetiva. Por quê? Porque nós temos um caminho que foi traçado por Jesus, que com imenso amor trouxe para nós esses ensinamentos. Ele prometeu o Consolador. E sabemos que esse Consolador prometido é a doutrina espírita, né? E não podemos esquecer que Jesus foi escolhido para ser nosso governador há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e que desde lá ele tem muita preocupação, não só com o planeta, mas principalmente pelo nosso crescimento espiritual. E a gente sabe que há mais ou menos 2000 anos atrás ele esteve encarnado aqui para quê? Para trazer esse caminho que vai dar a oportunidade de chegarmos a essa perfeição relativa, porque nós teremos essa perfeição somente relativa, porque perfeito é Deus, né? E sabemos que Jesus levou aproximadamente mais ou menos 1000 anos para poder encarnar, né, nesse corpo pesado que nós temos. E aí vamos ver que em apenas 3 anos de messianato ele trouxe todos os ensinamentos necessários. Tem gente que fala, mas Jesus ficou tão pouco tempo aqui. Mas ele não ficou o tempo que seria necessário mesmo, ele sabia. Mas ele soube aproveitar todos os instantes para trazer, né, esses ensinamentos, seja através da palavra, através de gestos. Jesus trouxe para nós todo esse ensinamento que vai nos dar a oportunidade de crescer espiritualmente. Repetindo, nosso objetivo de estarmos reencarnados. Então, através das palavras, ele trouxe os ensinamentos. Aí ele usou muitas vezes as parábolas, né? Que algumas delas são um pouco mais difíceis, né? Mas ele deixou justamente para que o homem, né, tivesse curiosidade de descobrir o que Jesus quis dizer. Que o homem usasse a razão, usasse a inteligência, justamente para decifrar as suas mensagens, né? Porque, como eu disse, algumas delas é de difícil entendimento. Então, mas é justamente ele o fez por quê? Com essa dificuldade, o homem vai escarafunchar no estudo para buscar as respostas, né? Para entender, para decifrar aquilo que ele disse. E aí a gente está mais ou menos há 2000 anos presos na palavra, né? A gente tem que lembrar que não podemos ficar só nas palavras, porque a gente já deveria providenciar o nosso crescimento espiritual efetivo, né? Lembramos então que Jesus trouxe a mensagem naquela época, mas ele disse que o homem ainda não estava preparado para toda essa verdade, o homem não estava amadurecido para isso ainda, né? Mas que ele então mandaria, né, o Consolador. Consolador prometido. E nós espíritas sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido, né? Então, ao exercer a doutrina espírita, nós temos condições, né, de exercer esse amor pregado pelo Mestre Jesus. Então, nós vamos exercer o amor incondicional. O amor tem que estar realmente em ação. O amor em ação é a caridade, que nós não olhamos a quem e não esperamos recompensa. Como disse André Luiz, através do lápis psicográfico do Chico, ele chamou a atenção para nós o seguinte: fazer a caridade passar, não esperar agradecimento e não olhar a quem, né? Não temos condições de julgar se uma pessoa merece ou não ser ajudada. Jesus chamou nossa atenção. Não julgueis para não ser julgados. Então, na realidade, se a gente parar para pensar, não temos condições de avaliar a necessidade do outro e não temos condições de criticar ninguém, né? Eu vou contar 2 casos aqui que aconteceram com o Chico e que vai esclarecer muito bem esse ensinamento. O Chico ia andando na rua, né? E aí apareceu um rapaz pedindo para ele dinheiro para comprar cigarro. E o Chico pegou, deu o dinheiro. E as pessoas à volta dele falaram: mas Chico, como é que pode? Você nunca tem dinheiro e ele te pediu para fumar, você deu dinheiro para ele. E o Chico simplesmente, naquela calma, aquela brandura dele, falou: ele precisa. Esse é um fato. Vamos ao outro.
O outro é mais interessante, porque o Chico estava andando sozinho na rua, chegou-se um bêbado perto dele e pediu dinheiro. E aí o Chico pensou, não vou dar, né? Não vou dar porque ele vai beber, né? Então, chegou-se a ele o Emmanuel, e chegou para ele e falou o seguinte, dá o dinheiro para ele. Aí o Chico respondeu, mentalmente, né, gente? Não vou dar, porque ele vai beber. E o Emmanuel insistiu, dá o dinheiro para ele. Eu não sei se vocês repararam quantas vezes o Chico, sabendo que não ia levar melhor, ele teimava com o Emmanuel, né? E foi um desses dias aí, foi esse aí. Ele chegou e falou assim, não vou dar porque ele vai beber. Aí o Emmanuel, muito incisivo, falou para ele, você vai dar o dinheiro para ele agora. E aí, diante disso, o Chico não discutiu, né? Passou o dinheiro pro homem, e quando ele se afastou, o Emmanuel falou o seguinte, esse daí precisa beber para ficar caído na rua, para não fazer determinadas coisas. Então, a gente vê essas duas histórias, né? A gente reflete que muitas coisas a gente não sabe por que estão acontecendo, né? Então, o que cabe a nós fazermos, né? É amar ao próximo, não só aqueles que estão perto de nós ou distantes. Se as pessoas chegam para nós mostrando necessidade, a gente tem que ter uma atitude seguinte. Quer ajudar? Ajuda. Não quer ajudar? Não imita nenhuma opinião. Não temos condições de julgar, né? Então, a gente tem que entender que nós temos que ajudar a todos que se aproximam de nós e que nos pedem ajuda. Ou até que a gente veja que há necessidade e a gente o faça sem pedido nenhum, né? Porque tem muita gente que acha que só deve ajudar aqueles parentes chegados, né? Só eles que merecem a nossa atenção, nossa dedicação e nosso amor. O que a gente pode dizer, então, daquelas pessoas que, estando perto ou longe, que não fazem parte da nossa parentela consanguínea? Eles não são importantes? E o que dizer das pessoas que passam fome, que passam frio, que vivem de forma miserável? Elas não precisam de ajuda? Elas não são importantes? Mas se tiverem pessoas longe ou perto, com necessidade, né? E que estejam, por exemplo, numa guerra, numa situação muito conflitiva, o que a gente pode fazer? Eu posso ir lá para ajudar efetivamente? Se eu não puder, mas eu tenho uma oportunidade de ajudar sim. E de uma forma muito preciosa, é fazendo uma oração. Orar com o coração, com amor, e certamente esse amor vai chegar a esse irmão que está em sofrimento. Vai ser aliviado o seu sofrimento de uma forma ou de outra. A gente sabe que toda oração ela tem uma resposta. A nossa vibração vai chegar até lá, até essa pessoa, né? Então, a gente precisa ter esse sentimento de olhar para o próximo, de pedir ajuda a Deus para eles, né? Que sejam aliviados todos os seus sofrimentos. Estou lembrando também de uma advertência feita pelo Emmanuel, tá? Que ele disse o seguinte, às vezes deixamos de ajudar alguém que aparece à nossa frente, porque a gente pensa assim, não vou ajudar não é meu irmão, para que eu vou me importar com essa pessoa que não é meu parente? Aí desencarnamos, encontramos com esse espírito lá na espiritualidade, na pátria espiritual. E aí a gente se depara com ele e percebe que já foi nosso pai, foi nossa mãe, pode ter sido nosso filho, pode ter sido um grande amigo. E aí? Como é que nós vamos nos sentir nessa situação, né? É uma advertência que a gente não pode desprezar, né? Vou contar uma história verídica que aconteceu com uma grande amiga da minha mãe, a Letícia. A Letícia era uma professora, morava no Rio, não ganhava muito dinheiro. Então, o marido dela foi embora de casa, abriu uma ação contra ela, e aí ela não tinha como pagar essa ação, né? Foi ação litigiosa. Aí não era a situação de bens, não. O problema ali era a guarda da filha, né? E ela sem condições monetárias para arcar com essa ação. Então, ela estava um dia lá no ponto do ônibus, chovia muito, e aí, nisso, parou um carro. Aí era um senhor.
chegou para ela e perguntou assim, você é a Letícia? Ela falou, sou sim. Ah, eu sou o fulano, que era pai de uma grande amiga dela. Você não quer uma carona para ir para casa? Tá chovendo muito. Aí ela aceitou a carona, mas estava chorando, né? Ela disfarçou, coisa e tal. Mas o que aconteceu? Ele tinha visto, né, ela chorar. Aí perguntou para ela, o que está acontecendo? Aí ela chorou mais ainda, né? Depois que ela chorou bastante, se acalmou um pouco, aí ele perguntou, o que está acontecendo com você? Aí ela explicou a situação toda. Ele ouviu com calma e falou para ela, olha, não precisa se preocupar. Eu sou advogado, eu sou, como a minha filha muito amiga, sou amiga, né? Eu vou fazer esse litígio para você sem te cobrar. E assim foi feito, né? E aí eles conversando, né, descobriram, ela já era espírita desde menina. Aí conversando aí soube que a amiga era espírita, o pai era espírita, e eles passaram a frequentar a Federação Espírita lá no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Iam juntos, todas as semanas iam juntos. Depois de muitos meses, eles receberam uma carta psicografada que dizia que aquele senhor tinha sido pai dela em outra encarnação. A gente sabe que o acaso não existe, né, gente? Então, essa história veio confirmar essa advertência feita pelo Emmanuel, né? É claro que nem sempre a gente vai ter um encontro com uma pessoa que a gente já conheceu. Temos que frisar isso aqui, né? Nem sempre acontece isso, né? Mas nós temos que entender que nós temos um parentesco com todo mundo. Somos filhos do mesmo pai, né? Então, na realidade, todos somos irmãos. Então, a gente não pode pensar, será que essa pessoa é minha irmã? Não. É nossa irmã, porque ela faz parte da nossa família universal. E por isso a gente tem que ajudar todos, né, dentro das nossas possibilidades, quando a gente pode, né? E que seja feita, gente, na hora da necessidade que a pessoa tem. Não vai deixar para depois. Depois pode não acontecer. Então, tem uma passagem muito linda de Jesus. Ele estava indo pregar com os apóstolos lá para Jerusalém. Estão andando. Pedro estava lá na frente e Jesus na retaguarda. E aí, Jesus viu que um leproso estendeu a mão para Pedro. E Pedro, com medo de se atrasar, fez assim um sinal. Depois, Jesus, vendo isso, chamou a atenção de Pedro para ele esperar. Quando os dois emparelharam, Jesus disse para ele, Pedro, aproveita a oportunidade, né, que a providência divina está te dando e faz o que você acha que deve ser feito. A gente lembra que Jesus nunca impôs nada, ele falava, deixava o nosso livre-arbítrio, né, a ser usado da forma que nós entendêssemos. Falando nós, porque nós já estivemos por lá, né? Então, essa é uma grande lição que foi dada por Jesus, né? É um chamamento para nós. Por quê? Quando eles voltaram, né? Estão olhando na estrada, lá já de tardinha, viram dois homens fazendo uma cova e, ao se aproximar, eles viram que era realmente o leproso que tinha desencarnado, mas Pedro pôde ver que ele começou a comer aquele pão que ele deu, né? Então, a gente nos faz pensar o seguinte, não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de fazer a caridade, né? Não podemos esquecer da advertência de Kardec, fora da caridade não há salvação. Portanto, temos que estar atentos a todos esses momentos que a gente tiver a oportunidade de auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas do que nós, né? Todos somos necessitados, nem que seja do convívio, do amor, de uma palavra amiga, né? Então, a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamão, quase no finalzinho do item 11, o seguinte, o Evangelho diz assim, não repilais aquele que se queixa com o receio de que te engane. Vai à origem do mal. Isso quer dizer que não importa pensar se o argumento de quem pede é verdadeiro ou não. Então eles falam, ajuda, não julgue.
Então tem gente que além de não ajudar, a gente verbaliza o seguinte: vai trabalhar, vagabundo. Poxa, você não quer ajudar, mas não emite nenhuma opinião, né? Então, a pessoa não pensa que o outro pode estar com necessidade, ainda mais no momento que a gente vive essa crise. Às vezes, as pessoas às vezes estão sem emprego e têm necessidade, né? Necessidade de, pelo menos, se alimentar, né? Então, o Evangelho diz aqui, ó, não rebelais, não negue, vá à origem do mal, ou seja, ajuda. Quantos realmente nós vamos encontrar necessitados, né? Então, a gente não pode julgar. Vamos continuar aqui no Evangelho, que diz o seguinte: alivia primeiro e em seguida informa-te se um trabalho, um conselho mesmo, uma afeição não serão mais eficazes que a tua esmola. Então, sabemos que alguns casos, né, que a gente tem, realmente a gente não tem como saber. A pessoa está lá, você está num ponto num sinal. A pessoa te pede ajuda. Você vai ter tempo de pesquisar a vida dela? Não. Então, você faz, se você tiver vontade, você ajuda, né? Faz a sua parte. Então, para exemplificar isso, essa advertência aí do Evangelho, tem uma passagem que eu vi lá no Face, um rapazinho de mais ou menos 20 anos. Ele contou o seguinte, muito emocionado, né? Ele contou que ele estava com um amigo à frente de um restaurante, apareceu um menino de 14 anos, pedindo para dar... Saiu do ar. Pediu o menino para... ele pediu para dar comida para ele e para o irmão, de 8 anos. Ele disse, olha, cadê seu irmão? Ah, se vocês esperarem, eu trago ele aqui. Levou mais ou menos 20 minutos, mas apareceu com o menino. Aí eles levaram ele no restaurante. Diz que eles comeram a beça, né? E nisso eles foram conversando. Descobriram que o pai tinha abandonado, a mãe estava lá na casa com outras crianças passando fome. A casa era distante, eles resolveram levá-la. Quando chegaram lá, viram aquela miséria, né, que eles estavam passando. E o menino tinha dito que queria estudar porque queria tirar a família daquela situação. E eles fizeram o quê? Deram o dinheiro que eles tinham para eles poderem comer alguma coisa, prometeram voltar. E voltaram. E aí, no dia que eles voltaram, levaram a família no shopping, compraram roupa, material escolar, levaram eles para almoçar, deram dinheiro e passaram a cuidar dessa família. E aí o menino termina o relato falando muito emocionado o seguinte: podemos ajudar com tão pouco, o problema é que ninguém se importa com o sofrimento do outro. E ele terminou dizendo, sou feliz porque consegui enxergar o quão pouco fazemos e o quão podemos nos dispor a fazer. Então, com essa história ficou bem claro, né? Essa passagem do Evangelho para nós. Alivia primeiro para depois se informar. E ainda nesse item 11, vamos encontrar a complementação disso aí. Que diz assim, ó. Derrame em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos o tesouro do teu amor, que eles frutificarão. Foi o espírito Cheverusque, em Bordel de 1861, que trouxe isso. Então, vamos entender o que ele quis dizer. Essa citação nos mostra que temos que saber distribuir a riqueza. Não só dando esmola, mas principalmente procurar fazer a caridade dando dignidade, dando emprego, instrução. E aqui eu lembro, sabe, de Dom Pedro II. Dom Pedro II Longinos, né? Olha só que interessante, gente. Eu fiz essa palestra aí no ID, a pedido do meu amigo Pires. Olhem só, foi no dia 7 de maio de 2009, né? É o Longinos que foi chamado por Jesus para ser o Dom Pedro II. E como Dom Pedro II agia? Ele fazia o seguinte, quando ele descobria que um jovem não tinha oportunidade de estudar, ele pagava o estudo desse jovem do seu bolso, não nada da monarquia, era do seu bolso. Ele mandava o jovem estudar na Europa, depois ele custeava a ida, o estudo e a volta, né? E aí depois eles o empregavam aqui, né? Ele pagou a pesquisa de Pasteur, os estudos de Carlos Gomes, né? Então, Dom Pedro, aí também quando ele foi numa feira de ciências,
ele teve contato com o telefone e estava sendo apresentado por Grambel, ele continuou financiando as pesquisas de Grambel. Olha só que interessante, eu fui fazer uma palestra, muitos anos atrás, essa palestra mesmo aí, lá no União, né, que é o nosso centro mais antigo que tem aqui. E aí, depois que eu acabei a palestra, o senhor chegou a mim e falou assim, isso aí é verdade, o meu tataravô veio de Portugal com 17 anos, estava órfão, estava vendendo verduras. Aí Dom Pedro o viu, chamou o menino e falou assim, e aí, está estudando aonde? Aí ele falou que não tinha condições de estudar. Ele pagou o estudo dele, ele voltou, veio para essa área aqui de Minas, deu aula para o Belmiro Braga e outras tantas personalidades aí. Aí até falei para ele, o senhor bem que podia ter falado, né, aqui mesmo na palestra, para todo mundo ver que há uma pessoa que passou por essa experiência, né? Porque ele dava dignidade para as pessoas, dando trabalho e instrução. Então, isso é muito importante, termos essa atitude, né? Mas, continuando aqui o Evangelho, também no capítulo 16 ainda, no item 13, que diz assim, sendo o homem depositário ou administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado em virtude de seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom uso é ao contrário, ou seja, todas as vezes que resulta o bem para o outro. Então, a prova do rico, muitas vezes, é mais difícil do que a do pobre, né? Porque, na realidade, não é dele, nada é nosso. Nós somos os usufrutuários dos bens, né? Os bens pertencem a Deus, né? Então, a gente vê por isso que grandes fortunas de uma hora para outra acabam, né? Então, porque na realidade não é nosso, né? Então, a gente tem que lembrar de uma advertência de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, que na realidade são os humildes. Mas, há muitos e muitos anos atrás, ela foi interpretada como se a riqueza fosse o mal. Então, muitos se despojaram da riqueza, deram tudo, passaram a mendigar e passaram a ser um peso para a sociedade, né? Então, continuando aqui o Evangelho, já aí no item 13. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo aos que não têm. Abrigo, né? Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Missão a ser cumprida mediante aos trabalhos de todos os gêneros que com ele possa se executar. Foi um espírito protetor da Cracóvia, em 1861, que trouxe a mensagem. Então, ficou bem claro para nós que nós devemos encarar a caridade, né? Como nós devemos encarar a caridade e como vamos exercê-la, né? Então, continuando a nossa reflexão, Jesus nos conclamava a amar ao próximo como a nós mesmos. E a gente pensa o seguinte, se a gente não conseguir se amar, como é que vai amar o próximo, né? Se a gente fizer melhor para nós, vamos fazer melhor para o próximo. O Haroldo Dutra Dias exemplificou muito bem isso aí. Ele disse, se você está no avião, começa a turbulência, cai as máscaras de pressurização. O que eles informam? Primeiro usar em você para depois usar nos outros. Então, o Rossando Klinge disse que já aconteceu casos das crianças, né, depois que passar aquele momento, as crianças com máscara e a mãe desencarnada do lado, porque ela primeiro olhou por eles, né? Então, fica bem exemplificado para nós que o amor a si mesmo, nós temos que nos amar para poder amar o outro, né? Bom, dito isso, podemos esclarecer que esse momento que estamos passando é precioso para nós. Podemos dar um salto evolutivo se realmente começarmos a olhar para o lado, para as pessoas que estão à nossa volta, né? Essa sacudida e essa paralisação é para a gente olhar por aqueles que estão perto de nós, né? E lembrar principalmente dos que estão chegados a nós. Porque Emmanuel disse que a caridade começa em casa. Então, tudo aquilo que a gente entende que tem que fazer com o próximo, comecemos conosco e com os que estão à nossa volta, né? Então, vou falar uma coisa aqui sem crítica, mas que é uma realidade. Muitas vezes as pessoas saem, né, de casa para ir num asilo, dar atenção, amor, carinho para
pessoas desconhecidas e não liga para o seu idoso que está lá, né? Às vezes fica lá, dá um tchau na hora de entrar e nem olha para o idoso. É um chamamento de atenção, tá? Temos que ter paciência, né? Com os idosos. Minha mãe passou anos e anos falando da vida dela, quando pequena, que ela sofreu, né? E eu deixava ela desabafar. Aí falava, mãe, vamos esquecer, hoje a senhora já tem uma família, está feliz, mas ela voltava, virava e mexia, falava a mesma coisa. Até o dia que ela foi ver o filme da vida do Chico. E ela chegou em casa e disse, o Chico sofreu mais do que eu. E ela parou de reclamar. Só que já estava perto da desencarnação dela, né? E outra experiência que eu passei também é a dona Ritinha, lá do Rio. Ela, todas as vezes que eu ia lá, que ela é a mãe da minha cunhada, ela perguntava, você sabe da história? Já te contei a história como eu conheci o Manuel? E ela falava, aí eu sabia tintim por tintim. Ela perguntava, você já te contei? Não, aí deixava ela falar. Nós temos que ter essa paciência. Os idosos, e ela não tinha Alzheimer, nem a mãe nem ela, tá? Então é paciência mesmo com os idosos, para as pessoas que estão à nossa volta, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento para uma reconstrução, né? Nos modificarmos, né? Nós espíritas temos uma diretriz, né, para nos ajudar na caminhada, que é a doutrina espírita, que, como eu falei, Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita nos mostra que somos imortais, então é muito importante esse conhecimento. E vamos lembrar que não perdemos ninguém. A separação é momentânea, a doutrina espírita veio matar a morte. Todos os dias podemos nos encontrar com nossos desencarnados quando dormimos, podemos encontrar com eles na próxima reencarnação e quando nós desencarnarmos, né? Então, temos sempre a oportunidade de estarmos juntos, né? Então, esse conhecimento da imortalidade da alma é muito importante, justamente, para que ninguém busque o suicídio, né? Nós sabemos que é um flagelo que está cometendo muito aqui o homem hoje em dia, né? O Haroldo Dutra Dias disse que a cada 4 segundos alguém se suicida no mundo. Então, a gente precisa estar orando e vigiando, porque nenhum de nós está isento de ser tentado, né? O conhecimento é importante para que a gente busque esse caminho. Interessante que o Haroldo Dutra disse que ele ficou muito curioso em saber por que a Joana de Ângeles fez aquele tratado psicológico. Depois ele foi encontrar a resposta nas obras póstumas, porque Kardec, lá no finalzinho, disse que no momento da transição planetária, ao invés do que nós esperávamos, né, dos tsunamis, vulcões, Kardec disse que seria o quê? Loucura e suicídio, principalmente de crianças, né? Então, nós temos que ver que está acontecendo isso aí. E que a gente precisa, então, cada vez mais buscar a doutrina espírita, né? Estudar, colocar em prática. Precisamos estar olhando as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque é muito triste você ver uma pessoa se suicidou na família. Aí o outro diz, nem notei, você não olhou para ela, não viu o pedido de socorro? Nós temos que nos olhar, nos acolher, né? A gente tem que lembrar que nós somos seres gregários. A gente vive porque convive, como disse Joana de Ângeles. Então a doutrina também vai consolar-nos quando ela nos mostra que estamos sob a lei da reencarnação. Há momentos que acontecem coisas na nossa vida que a gente não fez nada para aquilo acontecer. Mas se nós somos espíritas, nós sabemos que isso pode ser vivência, um resgate de vidas passadas, né? Então, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, né? A grande maioria de nós está na prova, e quando a gente, então, programa alguma coisa, e ele só vai acontecer se Deus permitir, e se passarmos com a permissão de Deus, é para que a gente resgate, né? Porque a gente sabe que ainda tem tantos erros a consertar, não será só um pedido que a gente vai dar atenção. Muitas coisas que nós temos que realmente melhorar, né? E se a gente questionar Deus, cadê a nossa fé inabalável? Porque Deus é só amor, Ele só vai deixar passar tudo aquilo que a gente precisar. Além disso, a gente vê que a doutrina espírita nos dá ferramentas que nos ajudam a modificar. Por exemplo, a importância do perdão. Muitas pessoas conseguem perdoar os outros, mas não conseguem se perdoar. Tem que entender o seguinte, quando você errou,
você não tinha consciência que era errado, você ignorava. Então, se você agiu por ignorância, se perdoe. Vá para frente. Isso tem que passar da nossa cabeça. E a Joana de Anjos só diz o seguinte: se você toma consciência que errou, né? Você tem que se melhorar, tá? Você tem que deixar para lá e fazer diferente. Porque uma coisa é você ter consciência que está errado e errar, não. Então a gente tem que entender também uma coisa, que nós perdoamos as pessoas, mas tem algumas pessoas que dizem: Isa Rita, será que eu realmente perdoei? Porque quando eu vejo aquela pessoa, eu lembro. Você lembra porque tem memória. Se você não tem a raiva da pessoa, consegue orar por ela, você não deseja mal a ela, na realidade você perdoou. Mas o que está fazendo é a lembrança, que você tem memória, tá? Então, gente, nós vamos ver o seguinte: Deus espera de nós que realmente aproveitemos essa oportunidade que nós estamos tendo agora, né? Estamos em casa, mas temos a oportunidade de chegar ao próximo, exercer esse amor ao próximo. Temos que lembrar que o próximo mais próximo somos nós, né? E se nós melhorarmos, como eu disse, nós vamos conseguir ser melhores para as outras pessoas. Então, utilizemos a doutrina espírita para crescer espiritualmente, não se esquecendo das ferramentas, né, que ela nos dá para esse crescimento espiritual, ou seja, saber perdoar, amar, ter paciência, compaixão, indulgência, não ser egoísta nem orgulhoso. Usando essas ferramentas no nosso lar, com o nosso próximo, com certeza nós vamos crescer espiritualmente. E para terminar, vamos fazer uma reflexão do que a gente pode fazer nesse momento aparentemente parados. A gente manda mensagem de zap, vamos fazer assim, ó, como nós estamos fazendo aqui, mensagem ou gravar uma palestra para outras pessoas, né? Mandar mensagem de otimismo para os outros, telefonar, né? Confeccionar roupas de frio para doar, montar cesta básica, doar. Você pode ligar para o mercado e programar uma cesta básica, mandar entregar na casa daquelas pessoas necessitadas. Então, vamos botar a nossa cabeça para funcionar, porque nós temos muitas oportunidades de exercer a caridade. Mas nós não podemos esquecer de uma grande recomendação de Tiago, né? Oremos uns pelos outros. Então, fica aqui a nossa advertência, né? Estudar a doutrina espírita, mas principalmente colocá-la em prática no nosso dia a dia. Aproveitar esse momento, que não está acontecendo por acaso, para a gente crescer espiritualmente e exercer o amor incondicional. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade, muita paz e muita luz para todos.